Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui no seu programa É Já a Última Hora. Estamos aqui mais uma vez agradecendo a Deus nesse segundo programa e muito grato a Deus por isso. Mais uma vez minha gratidão ao meu pastor pela confiança e como dissermos no último programa que fizemos, a partir de hoje estaremos aqui usando já da palavra de Deus e tratando de assuntos escatológicos. Na última programação, nós tratamos aqui de uma visão sobre os assuntos que iremos estudar aqui, assuntos como a ressurreição, assuntos como a morte, o estado intermediário, o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, não é? A grande tribulação, a vinda gloriosa do Senhor, também o milênio, o juízo final e a eternidade ou as eras eternas. Então, a partir de hoje, dessa programação de hoje, eu quero lhe convidar você, a sua família, para juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus aqui no seu programa É Já a Última Hora. Desde já, que Deus em Cristo lhe abençoe. Eu estou muito feliz, muito grato por você estar sendo nosso telespectador, está trazendo essa audiência para nós. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vos recompense. E como de costume, e eu quero fazer isso um costume aqui desse programa, não é? Porque toda a base da nossa programação está na palavra de Deus. Então nós queremos estar lendo o texto que nós tomamos como texto áureo do programa. Está na primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo de número 18, que assim nos diz a palavra de Deus. Filhinhos, é já a última hora. E também, depois de uma leitura tão abençoada como essa, eu não posso deixar de lhe convidar neste momento, se você puder e quiser, está dirigindo aqui uma palavra de oração ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento e que Ele nos dê uma boa aula. Ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho querido, é que nós adentramos, Senhor, ao trono da graça com esta palavra de oração, para lhe agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui para glorificar o Teu nome. Queremos Te pedir nesse momento, abençoa cada ouvinte, abençoa a nossa vida, abre a porta da Tua palavra e vem, Senhor, falar conosco, revela-nos os Teus segredos da Escritura e abençoa a nossa vida. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, mais uma vez, grato a Deus, grato por sua vida, grato por tudo quanto Deus tem feito na minha vida. Agradeço pela igreja também, a Seara, e como eu disse na outra programação, esse programa será transmitido, não é, pelo canal do YouTube da igreja. Então, você vai lá no canal do YouTube, está lá a Seara Oficial. Você vai lá, dá o joinha, se inscreve se não é inscrito, manda o link para alguém e vamos estar abençoando vidas através dessa programação. Como eu disse aqui no outro programa, o nosso amado pastor tem um grande objetivo de estar trazendo um bom conteúdo para os irmãos. Nós temos aqui essa gravação aqui nesse estúdio que o nosso pastor tem se preocupado em levar qualidade em som e em imagem para você. E também em conteúdo. Como eu disse, esse programa ele tem um objetivo. O objetivo desse programa é falar das profecias bíblicas, especialmente na área da escatologia. Então, a partir de hoje, eu quero convidar a você para meditarmos um pouco nesse estudo da palavra de Deus, que hoje estaremos começando e estaremos tratando sobre a morte e o estado intermediário. Nós temos vários textos bíblicos que falam da morte, é um assunto bastante
abrangente na Escritura, mas eu quero lhe convidar a estar lendo comigo Romanos, como texto básico do assunto, Romanos capítulo de número 5 e o versículo de número 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém. Meus amados irmãos e queridos em Cristo, quando olhamos para a palavra de Deus, e ela é sim a nossa fonte de fé e de regra, quando olhamos para a Bíblia, ela vai nos trazer essa informação. A grande questão a falar da morte é que muitas religiões, muitos credos, eles estão cada dia buscando, procurando uma solução para a morte. Mas uma realidade é que a palavra de Deus, ela nos tem essa informação. A informação de o que é a morte, por que ela existe, por que morremos e quando morremos, para onde iremos. Então, a partir de hoje, estaremos olhando para a palavra de Deus e, através da palavra de Deus, lhe trazendo tal conteúdo. Primeiro ponto a observar é o que é a morte. A palavra usada do grego para a morte é thanatos, que dá a ideia de separar ou separação. Então a morte, ela é a separação da matéria física que Deus fizera da matéria espiritual que Deus fizera do homem. É por isso que a palavra usada é thanatos, separação ou separar. Algo a observar acerca desse assunto morte é que a morte, ela não é um ser vivo. A Bíblia não traz essa informação. A Bíblia não traz a ideia que a morte seja um anjo ou um ser. Porque se assim fosse, por exemplo, falando em tese aqui para você entender, se a morte fosse um personagem, ou melhor dizendo, um ser vivo, como um anjo ou um homem, a morte então seria divina, visto que neste momento em que estou falando agora, milhares de pessoas no mundo inteiro, de criança a velhos, estão provando da morte. Então seria a morte onipresente para estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Então por isso que não pregamos que a morte é um anjo ou um ser ou uma mitologia, né? Conforme as pessoas trazem, um homem com a capa preta e uma foice na mão, a estrovenga. Não, Senhor. A única informação que a Bíblia nos traz da morte, ou uma delas, é que a morte é uma separação. Então, na morte, a substância física humana e a substância espiritual do homem, ela é dividida. Porque quando Deus fizera o homem, e eu quero falar um pouco disso aqui, é muito interessante, porque quando olhamos para a palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, nós vamos ver aquilo que a Bíblia chama de criação do homem. E quem estudou ou quem estuda sobre a criação vai observar que dois verbos do original são bem interessantes para a gente apurar ele, para entender esse contexto criação homem. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus, ele formou o homem do pó da terra. A palavra formar, aí no seu contexto original, o verbo é asa, que é a ideia de criar de algo existente. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus formou o homem, a palavra está dizendo que Deus pegou uma matéria-prima para poder fazer o homem, que é o verbo asa. Por exemplo, para que essas folhas aqui fossem fabricadas, uma matéria-prima foi usada, que é a árvore. A madeira da árvore foi usada para que essa folha fosse feita.
Então, para Deus formar o homem, conforme a Bíblia diz, do pó da terra, Deus usou a matéria pó da terra. E ali Deus formou o homem. E agora o homem é um ser, não é existente, físico, através dessa palavra formar. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus ele formou o homem do pó da terra, ela também ensina que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E a palavra criar aí no verbo original é bara. Veja que não é o verbo asa, mas é o verbo bara, que dá a ideia de criar do nada ou criar de algo inexistente. Então, observe, Deus primeiro forma o homem, que é o verbo asa, e depois ele pega aquilo que ele criou e põe dentro daquilo que ele formou. É quando vem a expressão que Deus soprou. A palavra aí é ruach, é sopro ou fôlego de vida, que é a palavra também para vento. Então Deus soprou dentro do homem e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, a partir de então, nós vamos observar agora que Deus ele criou esse ser humano do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. E nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que o homem ele é uma tricotomia. O homem ele é tricotômico. O que significa essa palavra? Significa que o homem ele tem três elementos. O homem tem o corpo, que é o soma, não é? O homem tem a alma, que é o psique, a sede das suas emoções, e o homem também tem um espírito, que é a palavra pneuma ou ruach, que dá a ideia da parte inteligente ou eterna do homem. Segundo, a palavra de Deus também vai dizer em Provérbios, capítulo 3, versículo 11, que Deus, quando fez o homem, Deus colocou no homem a eternidade. Preste atenção porque isso é muito importante. A palavra eternidade vem do grego aionios, ou um tempo sem fim. Então a ideia de Deus na criação não era a morte. Deus não queria que o homem morresse. Deus fez o homem para viver para sempre, em comunhão com ele, lá no chamado Jardim do Éden, onde Deus ali, ele planta um jardim dentro do paraíso chamado Éden, visto que o Éden era de mineral, e Deus coloca a vegetação lá para que o homem sobrevivesse ali. Então o que é que acontece? Deus, quando coloca o homem ali, o objetivo de Deus é que o homem vivesse para sempre. Então Deus coloca a eternidade no homem, Provérbios, capítulo 3, versículo de número 11. Mas um acidente acontece na história. Um acidente provocado pelo próprio homem. É o pecado que chamamos de pecado da desobediência. Observe que a palavra de Deus vai dizer em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo de número 8 em diante, que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem que tinha criado. E o versículo 9 diz, e plantou Deus ali. E há três tipos de árvore que Deus planta ali. Primeiro, Deus plantou árvore agradável para se comer. Segundo, Deus plantou a árvore da vida. Terceiro, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Cada uma com o seu objetivo. Mas quando a gente olha para a árvore da ciência do bem e do mal, esta é a proibição. Gênesis capítulo 2, versículo de número 16 e 17. Deus disse a Adão: de todas as árvores do jardim comereis livremente, porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É a primeira vez que agora a Bíblia vai trazer essa informação da palavra morte, thanatos. Então o que é que acontece quando o homem peca, quando o homem desobedece e faz o que Deus disse que não era para fazer? A palavra de Deus diz que agora, no texto
básico do assunto que lemos, que é Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens. Então aqui nós olhamos para o texto bíblico e entendemos que a morte é uma consequência de um erro. Então, essa morte agora ela entra no mundo através do pecado chamado desobediência do primeiro pai, que foi Adão. Então, Adão, como responsável do Éden, ele permitiu que o pecado entrasse e a morte viesse. E diante desse contexto é que entra a palavra Thanatos, porque agora o que é que acontece na morte? Na morte acontece a chamada separação da substância física, do soma humano, da substância espiritual. Há um texto em Gênesis, no capítulo que eu quero ler com os irmãos, no capítulo de número 27 de Gênesis, se assim não me venha faltar a memória, está escrito aqui no livro de Deus, quando a esposa de Jacó, ela morre. Quando Raquel morre, algo acontece na sua morte, e isso já é uma doutrina judaica acerca do assunto. Me permita, Gênesis capítulo 35 e o versículo 18. Olha o que está escrito. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu. Observe. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu. Então, quando a morte entra, ela faz esta divisão, ela faz esta separação. Veja que quando Raquel morreu, Jacó logo disse que saiu a alma porque morreu. No Novo Testamento, na epístola de Tiago, irmão do Senhor, no capítulo de número 2, o versículo 26, embora não esteja falando diretamente da morte, mas da fé e das obras, mas aqui Tiago está fazendo uma ponte no assunto. Ele diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, observe, porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Então o que é que acontece na morte? Acontece uma divisão. Então, quando o ser humano morre, o corpo é separado da chamada substância espiritual. É o que Deus disse a Adão em Gênesis capítulo 3, 19. Tu és pó e para o pó tornarás, porque de lá foste tomado. Então, em primeiro lugar, olhando já para esse assunto morte, a morte é uma separação. A morte não é um ser, mas é uma separação. Ela divide essa chamada tricotomia humana, separando assim o corpo da alma e do espírito. Ainda falando desse assunto, citando um texto bíblico, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, diz assim, que o pó volte para o pó de onde veio, mas o espírito volte para Deus que o deu. Então, aqui entendemos que essa morte, quando chega, ela provoca essa divisão. A morte também é chamada na Bíblia de inimiga do homem. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, quando Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte é uma separação, a morte é uma inimiga. Também a morte é um salário, é uma consequência. Em Romanos 6, 23 está escrito isso. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, a consequência dos nossos feitos, do nosso pecado, é a morte. É por isso que todos morremos. Agora, há algo muito interessante nesse assunto, que nem todos morrerão, com exceção
de dois personagens que aparecem na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e também em 2 Reis 2 e 11. Em Gênesis 5, nós vamos encontrar um personagem chamado Enoque. Este homem, ele não desceu à sepultura, mas a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Senhor. Em Hebreus, capítulo de número 11, na Galeria da Fé, nós vamos encontrar a informação que Enoque, pela fé, alcançou o testemunho que agradou a Deus e Deus o transladou para si. Falando de Elias, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, Eliseu e Elias andavam junto, e era sabedor de Eliseu e dos filhos dos profetas que o Senhor ia tomar Elias para si. E a Bíblia diz que através de um redemoinho, Elias subiu aos céus. E ambos não provaram a morte. E isso nos garante que nem todos morreremos. Paulo disse na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 e 52 em diante, ele diz: eis que vos conto o mistério. Nem todos morreremos, mas transformados seremos no momento, no abrir e no fechar do olho, ao ressoar a última trombeta. Então, já fechando o meu pensamento, aqui nesse programa de hoje, nós vimos esse conteúdo básico acerca da morte. E no próximo programa estaremos dando continuidade e aprenderemos à luz da palavra de Deus que há 3 tipos de morte. Você sabia que há 3 tipos de morte? Sim, a Bíblia fala da morte física, a Bíblia fala da morte espiritual e a Bíblia fala da morte eterna. Então, a partir do próximo programa, estaremos tratando deste 3 tipos de morte à luz da palavra de Deus. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, lhe abençoe. Que a sua vida seja abençoada. Eu espero ter alcançado o objetivo de abençoar a sua vida através da palavra de Deus. E eu quero lhe agradecer mais uma vez e quero lhe convidar para o próximo programa. Damos continuidade ao assunto. Eu quero lhe dizer, aqui encerrando a minha palavra, que você não esqueça que nós já estamos na última hora. E esse é o seu programa, É Já a Última Hora. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus, e até mais.